A paz de Cristo, mais um dia, mais um estudo bíblico, mais um vídeo, graças a Deus. Tudo bem com você? Comigo vai tudo bem. E aí? Mais uma aula de hoje. A aula de hoje é o seguinte, olha, em Cristo somos livres. E eu vou te dizer o seguinte, como é bom nós estudarmos a Bíblia, pararmos, ler um texto e estudar, pensar, orar, meditar. Sabe por quê? Porque senão você vai, em algumas situações, ficar confuso com alguma coisa. Mas quando você vai analisar o original grego, quando você vai ler a Bíblia com atenção, a dúvida vai embora. Porque o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de nos esclarecer, tá? É por isso que tem muita gente aí dizendo que a Bíblia é difícil, não dá para entender. Mas olha só, vou te dar aqui um exemplo de uma coisa assim tão lógica, mas infelizmente tem gente que cria confusão com isso. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve aí, vou esperar você se inscrever. Tá, inscreve aí. Você, quando se inscreve, você ajuda o canal, fortalece, e o YouTube, ele começa a entregar para mais pessoas. Olha só, João capítulo 8, versículo 36, tá? Olha o que o versículo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero me prender hoje com você nessa partícula se, tá? Quem disse essa frase foi Jesus Cristo. Ele fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O uso da partícula se nesse versículo, ele merece uma análise cuidadosa. Eu já te digo logo de início, essa partícula não sugere incerteza. Se Jesus libertar, não é isso. Jesus liberta sempre. Porém, essa partículazinha, ela está aí colocada, tá, como uma condição. Jesus vai libertar, mas com qual condição? Tem uma lógica nisso, tá? É uma condição lógica e é uma verdade bíblica, uma verdade espiritual profunda. A partícula C, ela indica uma condição necessária para que a liberdade espiritual seja alcançada, só isso. Ou seja, a verdadeira liberdade só é possível se o Filho, que é Jesus Cristo, nos libertar. Se não for Jesus, ninguém mais consegue libertar. Então isso estabelece que não há outro meio para a verdadeira libertação a não ser Jesus Cristo. Essa liberdade depende exclusivamente de uma ação direta de Jesus em nossa vida. A garantia do contexto é o seguinte, olha, embora a partícula C pareça condicional, o versículo ele não expressa dúvida. Não tem dúvida quanto ao poder de Jesus, mas destaca que a libertação está condicionada à nossa relação com Ele. E essa liberdade, ela não ocorre automaticamente para todos, mas é acessível àqueles que aceitam Jesus como Salvador e creem nele. Porque tem aí uma corrente aí dizendo aí que Jesus salvou a humanidade, então Jesus salvou a todos. Eu posso viver de qualquer maneira que Jesus já salvou,
Mas aí que está, essa partícula C, tá? Ela vem dizer o seguinte: Jesus salva, mas tem uma condicionante. E essa condicionante está provando o seguinte: que Jesus não vai lá e pega a pessoa à força e salva a pessoa, não. Não é assim, não. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida a não ser Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A partícula C, ela convida a pessoa a tomar uma decisão. Nesse contexto, o C também é um convite implícito. Ele nos convida a reconhecer a nossa necessidade de liberdade. E também ele aponta para a escolha de buscar Jesus como o único capaz de nos libertar. A frase verdadeiramente sereis livres, ela enfatiza que a liberdade em Cristo é completa e autêntica, em contraste com qualquer outra ideia de liberdade que o mundo possa oferecer. No mundo, ou em nenhum outro santo, nenhuma outra personagem espiritual vai se encontrar a liberdade que Jesus oferece. Nós podemos interpretar o uso do C em João 8,36 como um chamado para reconhecermos que apenas Jesus pode nos libertar do pecado, da culpa e da condenação. Entendermos que essa liberdade exige uma resposta de fé e obediência da nossa parte. Essa é a realidade. Agora, Jesus falou assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus fala de uma libertação profunda. E no contexto é imediato. Quando ele liberta mesmo. E ele esclarece que a liberdade que ele oferece é de algo muito mais grave que a escravidão física. É sobre a escravidão do pecado. Aí você pode me perguntar assim: pastor Alcemar, Jesus fala que se o Filho vos libertar, libertar de quem? Jesus liberta as pessoas, sabe de quem? Do domínio do pecado. Porque tem muita gente que ela está presa no pecado porque o pecado dominou. A pessoa quer até mudar de vida, mudar de atitude, não quer mais fazer aquilo, mas o pecado aprisionou, dominou. E a pessoa hoje, ela luta e não comete hoje, mas só que Satanás vem perturbando a pessoa, amanhã a pessoa enfraquece e comete o pecado. É o domínio do pecado. E ainda mais se for aqueles pecados da carne, que você é adulto, deve estar me entendendo. Então, em João 8,34, Jesus afirma que todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado aprisiona as pessoas. O pecado, ele controla as ações das pessoas. O pecado, ele controla os pensamentos e as escolhas. Todas elas afastando de Deus. Jesus também liberta do poder de Satanás. O pecado é o território onde Satanás exerce influência
cegando as pessoas espiritualmente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala isso. E isso vai impedindo as pessoas de viverem na plenitude da graça de Deus. E Jesus também liberta de quem? Sabe de quem? Da condenação eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus nos liberta da condenação eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, dando-nos a salvação e a reconciliação com o Pai. E outra pergunta, estamos livres de quê? Uma outra pergunta, também é própria essa pergunta. De que Jesus te libertou? De que Jesus liberta a pessoa? Jesus liberta da culpa e do peso do pecado. Ele nos perdoa e remove a culpa que nos aflige, oferecendo reconciliação com Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aquele ranço, a pessoa só vive mal-humorada, dá a resposta mal para as pessoas, não explica nada. Já conhece gente assim? A pessoa não explica nada, não. Você tem que engolir ele como ele é. Mas Jesus vem e tira esse peso, esse ranço da pessoa. É Jesus que liberta. Se a pessoa der o espaço, tá? Se a pessoa não der espaço para o Espírito Santo operar, a pessoa vai estar, às vezes, até dentro de igreja. Vergonha do Evangelho. E aí são atitudes que muitas das vezes afastam pessoas da casa do Senhor. A pessoa fala assim, meu Deus, essa pessoa é anos e anos na casa do Senhor. Anos e anos dizendo que é crente. E se comporta assim, age assim. Então, se for novo convertido, então ele vai embora. Jesus liberta também do poder do pecado sobre nossas vidas. É através de Jesus que nós somos capacitados pelo Espírito Santo a não sermos mais escravos de desejos e hábitos que nos levam a pecar. É disso. Jesus também nos liberta da separação espiritual de Deus. Em Cristo somos reconciliados e temos acesso direto a Deus. Jesus também nos liberta, sabe de quê? Do medo da morte. Aquele que é salvo mesmo, quem tem certeza da salvação, ele não tem medo da morte. Sabe por quê? Porque Jesus oferece a vida eterna, retirando aquele pavor da morte física e espiritual. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E aquele que é salvo, é interessante que ele não vive uma vida arriscando a sua vida à morte, não. Pelo contrário. Ele trabalho, casa, igreja. Normalmente é o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus. Vai trabalhar, vai para a igreja, vem para casa, naturalmente. Lógico, vai no mercado, tá? Mas estou falando no sentido de que o servo de Deus não fica por aí nas madrugadas, não fica, não. Não fica. O servo de Deus não bebe, não usa droga, não fuma, não põe a sua vida em risco, não arruma confusão com ninguém. Mas ele faz isso não é porque ele tem medo da morte, não, pelo contrário, ele não tem medo da morte, mas ele preserva a sua vida. Ele preserva a sua vida. Mas ele sabe que um dia ele vai para a glória de Deus mesmo, e o dia que ele partir desse mundo, ele abre os olhos na glória do Senhor, no céu. Jesus também liberta da falsa ideia de liberdade. Muitas vezes o mundo prega que viver sem limites é liberdade, mas essa liberdade nos leva a uma escravidão ainda maior. Jesus nos oferece uma liberdade verdadeira que traz paz e propósito.
A liberdade em Jesus não é simplesmente a ausência de restrições, mas a capacidade de viver conforme o propósito de Deus, e em comunhão com Ele e livre de condenação. Essa liberdade nos capacita a servir a Deus com alegria. Gálatas 5:1. A experimentar a vida abundante em Jesus e a permanecer livres em meio às dificuldades da vida, porque estamos em Cristo. Amém? Curta, comenta e compartilha. Você já é livre? Jesus já te libertou? Então digita aí para mim: Jesus já me libertou. Ou você quer aceitar a Cristo hoje? Quer entregar sua vida ao Senhor para que Jesus te liberte? Essa palavra falou com você? Você quer tomar uma posição com Deus? Se você quer, se você pode, dobra seu joelho, eleva seu pensamento ao Senhor, entrega sua vida a Cristo agora. Curta, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Te agradeço. Senhor Jesus Cristo, eu sei que tem pessoas agora que estão ajoelhando, se arrependendo dos seus pecados, está entregando a sua vida a Cristo. Eu abençoo essa vida na autoridade do nome de Jesus, e a tua palavra diz que o Senhor escreve o nome da pessoa que se arrepende e que aceita a Cristo como o único e eterno Salvador. O Senhor disse que o Senhor escreve o nome no livro da vida, o livro da salvação. Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo encontramos a verdadeira liberdade. A tua palavra nos lembra que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, reconhecemos que somente Jesus tem o poder de quebrar as correntes do pecado, da culpa e do medo que muitas das vezes nos aprisionam. Pai amado, pedimos que, por meio do Espírito Santo, o Senhor continue a revelar a cada coração que a verdadeira liberdade só é possível quando nos rendemos ao teu senhorio. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nos afasta de Cristo, tudo o que nos afasta de Deus, e nos leva a confiar plenamente no teu amor, que nos liberta de toda condenação. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o mundo oferece uma falsa ideia de liberdade, mas em Cristo encontramos uma liberdade que é completa, duradoura e que transforma as nossas vidas. Liberta, Senhor. Liberta aqueles que ainda estão presos em cadeias espirituais, emocionais e físicas. Que o teu poder libertador alcance cada pessoa que ouve esta mensagem, trazendo cura, restauração e paz. Nós nos colocamos diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como o único e eterno Salvador e o nosso libertador. Obrigado, porque o teu sacrifício na cruz nos resgatou e nos deu a oportunidade de viver em liberdade para glorificar o teu nome. Hoje, declaramos que somos livres em Cristo. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver essa liberdade com responsabilidade e gratidão, servindo-te com alegria. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Graças a Deus.
Ovelha querida, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Elcemar Almeida também.